Olá, precioso e amigo telespectador. Nós estamos aqui no nosso programa das Boas Novas. Boas Novas do Senhor Jesus Cristo, o nosso programa Graça para Você, aqui por essa querida emissora. Eu tenho certeza que o amor de Deus tem encontrado os seus corações. No programa passado, nós começamos lendo o texto de Isaías 61, do verso 1 em diante, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. No verso 2 diz: para pregar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos os que choram. Nós aprendemos no programa passado que o dia da vingança de Deus e o ano da bondade do Senhor são o mesmo dia. A vingança de Deus e a bondade do Senhor aconteceram no mesmo dia e no mesmo lugar. Nós aprendemos no programa passado, e eu gostaria que você entrasse no nosso site. Você que está me assistindo pela primeira vez agora, você vai entrar no site que está no rodapé do seu vídeo para pegar os programas anteriores. Os nossos programas, eles são mensagens em série, ou seja, uma mensagem dando sequência a outra, uma construção de ideia. Então, eu estou dando uma rápida recapitulada, mas a ideia é que você ouça a mensagem passada e aí você entende melhor essa mensagem. Mas vamos lá. No programa passado, nós aprendemos que esse texto, para pregar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, são o mesmo dia e o mesmo lugar. E para que serve a vingança de Deus e o ano da bondade? O texto diz: para consolar a todos os que choram. Percebeu? A bondade de Deus, ela é por você, ela não é contra você. E por que ela é por você? Porque quando o diabo seduziu o homem, todos pecaram, todos caíram e destituídos ficaram da graça. A palavra órfão no Velho Testamento, como nós já aprendemos, a palavra é hiaton do hebraico, que significa destituído. Com a queda, nós fomos destituídos da herança, perdemos filiação, morremos em nossos pecados e delitos e fomos roubados. Isaías 61, versículo 8, diz que a vingança de Deus é porque nós fomos roubados. Então a vingança de Deus é do nosso lado, não contra nós. Deus está vingando a nossa causa, não a causa dele. Deus não caiu, Deus não deixou de ser Deus, Deus não perdeu o seu tamanho, Deus não perdeu sua soberania, nós caímos, nós perdemos nossa herança e nós fomos destituídos. Então nós aprendemos que a vingança de Deus é para nos reposicionar. No versículo de Isaías, diz: a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aprendemos nos programas passados que a palavra justiça é zedek, no hebraico, que quer dizer reposicionar, ou seja, redefinir a sua posição anterior, voltar à posição. Daí vem a palavra justiça, que faz contraponto com a palavra órfão. Órfão não significa literalmente ser alguém sem pai. Órfão é ser sem posição. Alguém que perdeu a herança. E justiça é reposição, é reposicionar a sua posição anterior. Você agora é colocado nessa posição de volta. Nós aprendemos então que Deus se vinga. E aonde Deus se vinga? Aonde acontece a vingança de Deus e o ano da bondade? O ano da bondade e a vingança acontecem no mesmo lugar, no mesmo horário e no mesmo dia. 2 Coríntios 5,19, nós lemos ontem, 2 de Paulo aos Coríntios 5,19 diz: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens os seus pecados, colocou em nós essa palavra da reconciliação. Aqui nós temos a doutrina da imputação. A palavra imputar é colocar na conta de. A palavra não imputar é não colocar na conta de. Veja, não foi colocado em nossa conta os nossos pecados. Mas foi colocado na conta de quem? Foi colocado na conta de Jesus. Ou seja, aonde foi a vingança de Deus? E que dia foi? Foi na cruz. Na cruz foi onde aconteceu a vingança de Deus. Por nós. Na cruz foi o dia ou o ano da bondade, o ano aceitável do Senhor. Foi na cruz que o diabo foi vencido. Então o diabo andava por aí cantarolando, cantando vantagens sobre nós, não sobre Deus, mas sobre nós. Mas lá na cruz, veja, em Colossenses 2, versículo 14, lá na cruz aconteceu
quatro coisas. Vamos lá. Havendo riscado a dívida que era contra nós nas ordenanças da lei, e essa dívida nos era contrária, essa dívida é o pecado. Ele tirou essa dívida, cravando-a na cruz. Veja, na cruz, olha o que ele fez. Tirou a dívida, riscou essa maldição e despojou na cruz os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Essa exposição pública vergonhosa dos principados foi publicamente diante de quem? Diante dos homens? Não necessariamente. A exposição pública foi diante de todos os anjos dos céus, diante de todo o reino espiritual. Todo o reino espiritual viu a vergonha de Satanás e dos seus anjos, principados e potestades. Então, lá na cruz, o que o Senhor fez na cruz? Primeiro, ele apregoou o ano aceitável do Senhor, na cruz. E o dia da vingança do nosso Deus, na cruz. E para que isso e por que isso aconteceu na cruz? Para consolar os que choram e ordenar acerca dos órfãos, daqueles que foram destituídos em Sião. Então lá na cruz o Senhor fez 4 coisas. Essa é a boa nova do Evangelho da Graça. Essa é a boa nova do Evangelho da Cruz. Na cruz o Senhor vingou-nos, venceu o pecado em nós, venceu o diabo e nos reconciliou. Nós fomos adotados, reposicionados, considerados justos. Foi lá na cruz. Em Salmos 68, versículo 5, diz assim: Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus. Nós servimos um Deus que é pai dos órfãos. Por isso que Jesus, querido, aqui é um ponto interessante, ele veio revelar um único nome. Você precisa ter uma verdadeira revelação de quem Deus é. Se você não souber quem Deus é, você não vai saber quem você é. Se você crer errado sobre Deus, você vai crer errado sobre você. Em João 17, versículo 6, Jesus diz assim: Pai, revelei o teu nome aos que me destes. Qual foi o nome que Jesus revelou? Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Tissidqueno, Jeová Sabaô. Todos esses nomes são poderosos. Mas não foram esses nomes que Jesus veio revelar. Jesus revelou um único nome, o nome Pai. Vamos analisar uma coisa aqui. Em Mateus 6, dos versos de 1 ao 34, só em Mateus 6, dos versos de 1 ao 34, Jesus usa o termo vosso Pai por 11 vezes. Por 11 vezes, Jesus nunca chamou Deus de Deus. Ele sempre disse Pai, e ele sempre disse para nós, vosso ou o teu Pai. Só lá na cruz do Calvário que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparastes? Porque ali estava recaindo sobre ele toda a justa ira de Deus, que era para recair sobre nós. Deixe-me te dizer, Deus é Deus de todos. Deus é Deus de mortos, mas só é Pai de vivos. Eu vou dizer de novo, Deus é Deus até dos demônios. Em Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, diz, crês tu na existência de um só Deus, fazes bem, os demônios também creem e tremem. O Deus que você serve é também Deus dos demônios. Em Jó capítulo 1, no versículo 6, diz assim, foi um tempo que os anjos de Deus, os filhos de Deus vieram para prestar culto ao Senhor, veio também Satanás prestar-lhe culto. Jó 2, versículo 3, diz, outro tempo que os filhos de Deus vieram prestar culto ao Senhor, veio Satanás prestar-lhe culto. O Deus que você serve é Deus dos demônios, é Deus de todos. Satanás não é um Deus caído, ele é um anjo caído e para isso ele também tem um Deus. Né? Filipenses 2, versículo 6, ao nome de Jesus se dobra todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua desses que estão no céu, na terra e embaixo da terra, confessa que Jesus Cristo é o Senhor.
Então agora Satanás coloca Jesus na ponta do pináculo e diz, tudo isso eu te dou se prostrado me adorais. E Jesus olha para Satanás e diz assim, somente ao Senhor teu Deus. Ele não disse teu pai, ele disse Senhor teu Deus. E ele não disse meu, ele disse para Satanás, teu Deus você deve adorar, Satanás. E só ele prestarás culto. Satanás sabia desse mandamento. Agora Jesus chega em Gadara, registrado em Marcos 5, e a Bíblia diz que veio os demônios, correram até ele, prostraram e o adoraram. Qual foi o nível da adoração que os demônios prestaram a Jesus? O que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ora, Satanás sabia quem Jesus era. A religião falou que Jesus era filho de Belzebu. Satanás disse que não, ele é filho do Deus Altíssimo. Você viu, a religião não sabia que era Jesus e os demônios sabiam. Os demônios adoram, eles prestam culto, mas eles não têm frutos de arrependimento. Então eles são demônios porque eles são maus, eles têm uma índole má, eles são iníquos e com isso e por causa disso eles não produzem frutos para arrependimento. Eles não encontram espaço para arrependimento. Então, você precisa entender isso, que Deus é Deus de todos. De todos, todo no céu, na terra, Deus é Deus de tudo e de todos, mas Ele é Pai de justos, daqueles que foram reposicionados, e você não é justo praticando, você é justo crendo, você não é justo por obras, você é justo pela fé no Filho de Deus, você é reposicionado como filho de Deus. Essa é a vingança de Deus. Por isso que quando Jesus veio, ele veio representar Deus corretamente. Então ele vem pregar, ele vem ensinar que Deus é Pai. Deus não é mau como foi pregado, Deus não é cruel como foi pregado, Ele sempre foi bom, Ele sempre foi amoroso, Deus é bom e a sua bondade dura para sempre, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Desses dias eu perguntei à minha esposa, você já leu essa parte na Bíblia, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã? Você já parou para pensar o que isso significa? Ela não observei. Pois bem, imagine você o seguinte, que todo dia junto com o sol nasce uma nova misericórdia. A misericórdia de ontem não é a misericórdia de hoje. A misericórdia de hoje é uma nova misericórdia. E a misericórdia de amanhã é uma nova misericórdia. Todo dia, ao se levantar, saiba que nasceu uma nova misericórdia, uma misericórdia renovada de Deus por você. Como é lindo ter essa ideia de um pai. E esse foi o nome que Jesus veio revelar. Pai. Observa na oração do Pai Nosso, em Mateus 6:5, que Jesus diz assim, Pai nosso que estais nos céus, ele disse, quando fores orar, ore, Pai nosso que estais nos céus. Querido, essa é a revelação que Jesus trouxe à terra, por isso que ele foi chamado para pregar essa verdade, para representar Deus corretamente. Veja comigo Gálatas, capítulo 4, dos versos de 4 a 6. Olha que texto poderoso que o apóstolo Paulo nos traz sobre o nosso Deus, o Paizão que está no céu. Ele diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos o reposicionamento de filhos, a adoção. E aí ele diz assim, e agora que sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Paizinho. É nesse contexto que Paulo diz, tenham em vós o mesmo Espírito que teve em Cristo Jesus. O Espírito do Filho está em nós para vermos Deus como Pai. Diz a Bíblia, Deus colocou aos nossos corações o Espírito de Jesus para vermos Deus como Ele é, um Pai. E Deus é Pai. Deus é um Pai amoroso. Você precisa entender isso.
e ele olha para nós e diz que nós somos filhos amados. Sabe, deixe-me te dizer uma coisa. Satanás não está nem um pouco preocupado em o quanto você ama seus filhos. Eu amo muito os meus filhos. Para ele pouco importa. Satanás não quer nem saber o tamanho do amor que você sente pelos seus filhos. Isso não quer dizer nada. Contanto que você nunca manifeste esse amor. Contanto que você nunca fale. Pouco importa para o diabo se o amor que você tem pelos seus filhos é grande. Contanto que você nunca diga. O detalhe é, não fale o quanto você ama. Deus sempre dava testemunho de Jesus e Jesus sempre dava testemunho de Deus. Então Deus sempre revelava a identidade de Jesus e Jesus sempre revelava a identidade do Pai. Constantemente você vê o Pai olhando e dizendo, meu filho amado. E constantemente você vê Jesus dizendo, Pai do céu. Então Jesus revela o Pai e o Pai revela o Filho. É aqui que está o entendimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Essa graça majestosa, essa graça grandiosa. Você quer ver só uma coisa? A lei faz você conhecer a Deus. A graça faz você ser conhecido por Deus. Eu vou dizer de novo. A lei faz você conhecer a Deus. A graça faz você ser conhecido de Deus. Gálatas capítulo 4, no versículo 8 em diante, Paulo fala assim, no passado, quando não conhecieis a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Agora, entretanto, já conheceis a Deus. Verso 9, ou melhor, são conhecidos por Deus. Percebeu? Você percebeu? A lei faz você conhecer a Deus. A graça faz você ser reconhecido. Presta atenção. Quando você chegar diante de Deus, você será reconhecido por Deus como filho, porque Deus vai olhar para você e vai ver o filho dele. Nós estamos revestidos de Cristo, nós somos vestidos de Cristo, nós estamos escondidos em Cristo, nós estamos em Jesus Cristo. Vamos ver dois textos aqui. Dois textos. Primeiro texto, Romanos, capítulo 8, para você entender aonde nós estamos. Romanos 8, versículo 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Agora veja na sua Bíblia, Colossenses 3, versículo 3. Esse texto é poderoso. Esse texto é forte. Colossenses capítulo 3, no versículo 3. O texto é tremendo, é sobrenatural. Diz que nós estamos mortos por causa do pecado. Nós estamos mortos por causa daquilo que nos matou. Lembre-se, vós estáis mortos. Olha o que está escrito em Colossenses 3:3. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a graça é ser reconhecido por Deus. A lei é conhecer a Deus. A graça é Deus nos reconhecer. É adoção. Por isso que nós recebemos em nosso coração o Espírito de Jesus para reconhecermos Deus como Pai. Veja, Deus tem muitos nomes. Mas o principal nome que Ele quer que você reconheça e se lembre é que Ele é Pai. Deus quer que você chame Deus de Pai. E eu vim lhe dizer aqui que você tem um Pai amoroso. Se você crê que Deus é Pai, você irá crer que você é filho, e isso muda tudo. Diga amém. Satanás roubou a nossa herança, denegriu Deus por tantos anos, a imagem de Deus, mas eu venho aqui te dizer que Deus te ama, que Deus é um Pai, e eu sou um ministro da reconciliação, para assim como Jesus pregou Pai, 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 Pai nosso, eu estou aqui para dizer que Deus é um Pai. Ele é Deus de todos, mas Ele é Pai de órfãos. Ele é Pai daqueles que foram adotados. Você sabe que esse é o entendimento que santifica Deus de maneira correta.
Vou te dar dois textos para você entender. Lembra você que quando o povo de Israel reclamou que estavam com sede, Deus chamou Moisés e Arão, isso está registrado em Números 20, versículo 1 em diante, e disse assim: chama o povo perante essa pedra, Moisés, e dê água para o povo. Dê água. Fale com a rocha e toque na rocha. Sacia a sede do povo. O que Moisés fez? Moisés não fez isso. Moisés chamou o povo, ele estava magoado, ele estava ferido com a conduta do povo, e ele e Arão, despreocupados com o que Deus iria pensar, diz a Bíblia que Moisés gritou com a rocha e feriu a rocha por 2 vezes. E olha as palavras de Moisés: povo rebelde de coração, será que vamos ter que tirar a água dessa rocha por vocês? Ora, Deus não mandou Moisés dizer isso. Deus não mandou Moisés falar isso. Deus mandou Moisés dar água para o povo. Nem quando Moisés quebrou pela primeira vez os mandamentos, irado por causa da idolatria do povo, Deus mandou ele fazer isso. De tal maneira que quando Moisés quebrou os mandamentos, morreu 3.000 pessoas, Deus falou: agora você sobe e você vai escrever talhar a pedra e escrever com sua própria mão, porque a primeira vez eu escrevi, agora se vira e vai escrever. Deus nunca foi esse Deus monstruoso, esse Deus terrível. Nós temos que tomar muito cuidado por representar Deus de maneira errada. E olha o que Deus fala para Moisés em Números 20, no versículo 7. Ele diz assim: Moisés, você e Arão não me representaram corretamente para me santificar. Agora Deus manda rasgar a veste sacerdotal de Arão, e Arão morre ali, e o povo fica de luto por 30 dias. Depois Deus leva Moisés diante da terra de Canaã e fala: veja a terra linda, pois bem, você não vai entrar na terra, porque você não me representou diante do povo para me santificar. Como se santifica a Deus perante as pessoas? Como representa Deus de maneira correta perante as pessoas? Jesus disse, Mateus 6,5, quando você for orar, ore: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Quando você representa Deus corretamente, falando da sua bondade, do seu amor, que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre, você o santifica perante as pessoas. E essa é a grande verdade. Mas eu vou continuar isso também nos próximos programas, falando sobre se santificar o nome de Deus e entendimento de que Deus é Pai. Agora eu quero deixar para você aí uma imagem. Nós tivemos na África em um seminário com 300 pastores nativos distribuindo Bíblias. Eu vou deixar com você aí uma rápida, curta matéria sobre isso, para você também nos ajudar a fazer missões com o nosso trabalho no continente africano. Nós temos lá mais de 180 igrejas, mais de 180 igrejas plantadas no continente africano, trabalho com crianças. Eu vou deixar aí agora, e no rodapé do vídeo também está a conta bancária, o site, do qual você pode contribuir com esse lindo projeto nosso no continente africano. Daqui um pouco eu volto para orar por você. Que maravilha, glória a Deus, poder fazer a obra de Deus é algo maravilhoso. E esse trabalho nosso que você viu aí na África é um trabalho muito grande. Aí você tem a conta bancária, eu gostaria de chamar você para ser um dos parceiros, um dos mantenedores desse trabalho. Trabalho com criança, nós traduzimos e distribuímos Bíblias em 4 países na África, né? Moçambique, Malawi, Zâmbia, Zimbábue. Nós temos hoje plantados mais de 180 igrejas no continente africano, e todo ano nós vamos lá e damos seminário, capacitação para esses pastores nativos. Você pode entrar no nosso site missãovem.com e conhecer o nosso trabalho, saber mais a fundo do nosso trabalho e nos ajudar, né? Nos ajudar. Esse programa é mantido pela Missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial, e você pode ser um mantenedor. Eu estou convidando você para ser um mantenedor de missões. Deixa eu te falar uma coisa, não estou convidando você para ser um mantenedor do programa de televisão.
É claro que você vai nos ajudar. Eu estou chamando você para ser um mantenedor de missões. Deus nos colocou aqui na televisão, estamos aqui pela fé e cremos que essa fé no que Deus nos colocou vai nos manter. Nós não estamos aqui chorando, pedindo dinheiro para pagar a televisão, nada disso. Estamos convidando você para investir em missões. Missões se faz com o dinheiro dos que vão, com o joelho dos que oram e com o coração dos que fazem tudo isso. Então nos ajude com esse trabalho missionário muito grande, esse trabalho de missões para fazer a obra de Deus, que não é fácil. Você pode também nos ajudar comprando o nosso material. Tá vendo essa camiseta bonita aqui da Graça? Você achou bonita? Então você pode adquirir ela. Liga nesse telefone aí, faça o pedido. Temos o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, Precioso Espírito Santo, e tem muitos outros livros. Entra no nosso site, conheça o material, peça. Temos um pendrive com 30 pregações e você pode adquirir os programas. As mensagens. Os programas anteriores, você entra no site meu pessoal, tá aí o site agora, para assistir. O ideal é que você assista todos os programas para pegar os estudos. Você percebeu que nós fazemos o programa em forma de série. Uma mensagem vai puxando a outra até chegar e aí você vai acompanhando. Se você pegou só o programa hoje, o ideal é você assistir os outros aí pelo site para acompanhar. Deixa eu te falar um negócio interessante. Toda quarta-feira, 11 horas da noite, eu estou numa live na minha página do Facebook, por 1 hora, estudando a Bíblia com centenas de pessoas. E eu respondo perguntas, as pessoas perguntam, interagem, é uma live muito bacana. Para você participar, entra no meu Facebook, curta a página e siga, que aí você recebe a notificação do ao vivo, tá bom? Eu quero orar por você, se inscreva também no nosso canal, ative o sininho, nos siga também no Instagram, acompanhe-nos, vai ser muito legal ter você aí interagindo com a gente nas redes sociais. Vamos orar? Senhor, nós abençoamos essas pessoas, o querido irmão e amigo telespectador que tem nos acompanhado, aprendendo as boas novas, o evangelho da cruz, o evangelho do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, abençoe o meu querido e precioso telespectador, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e aguardo você na live do Facebook, tá bom? Toda quarta-feira, 23 horas. Até o próximo programa.